E não é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode acabar excluindo a seleção brasileira da próxima Copa do Mundo? Para entender essa história, vem com a gente, aproveita e deixa o seu like, e o Pocket News de hoje tá especial. Durante a transmissão da partida entre Brasil e Equador, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, disputada na última sexta-feira, o narrador Galvão Bueno falou sobre críticas que recebeu após se declarar contra a Copa América no Brasil. Ele lembrou que sempre se colocou contra o retorno do futebol, mesmo a Globo tendo a grande maioria dos direitos de transmissão dos campeonatos nacionais. Galvão ainda disse desejar que o jogo das eliminatórias, que tinha acabado de narrar, tivesse sido adiado e que, portanto, nada tem a ver com quem é dono dos direitos, lembrando as críticas que sofreu do presidente Jair Bolsonaro, sobre tudo se resumir ao fato da Copa América pertencer ao SBT na TV aberta. Segundo ele, ainda assim é muito diferente do que trazer 1000 pessoas do exterior, de vários países, e deixar aqui por 25 dias circulando pelo país. Por fim, Galvão desejou que tudo desse certo e que nada de pior aconteça por conta dos deslocamentos. É engraçado demais como pensam alguns de verdade, quando o Galvão e o Casagrande, todas as segundas-feiras lá do Bem Amigos ano passado, se manifestavam recorrentemente contra a volta do futebol brasileiro, ninguém usava esse argumento de transmissão, né? Porque lógico, a maioria dos campeonatos nacionais pertencem à Globo, inclusive a galera reclama tanto, eu sou um dos que reclamam tanto desse monopólio, mas aí, qual que era o argumento na época? Se argumentava que eles eram contra porque tinham a condição de ficar em casa, recebendo seus salários e tudo mais, enquanto a população precisava trabalhar, precisava de diversão, e o futebol poderia ser uma dessas coisas, e que os protocolos para a volta do futebol eram muito severos, eram muito sérios, que aliás não foram, né? Só em 2020, 50% dos jogadores que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro pegaram Covid. Isso são dados. Sabe quanta população brasileira naquele mesmo período pegou de Covid? Percentualmente, 3,5% da população brasileira tinha pego, enquanto metade dos jogadores de futebol tinham pego, mostrando que a volta do jeito que foi feita representou um altíssimo risco para os atletas e profissionais aí da bola fora de campo. Mas aí, quando eles se manifestaram contra a Copa América, é porque o torneio é do SBT, eles estão com inveja. É de uma incoerência tão grande e de uma falta de honestidade tão brutal atribuir uma crítica a uma decisão meramente política, a uma questão apenas aí empresarial de o meu canal, a minha empresa não tem os direitos, então eu vou criticar. Pelo amor de Deus. E o pior é que é muito fácil cair nesse discurso porque ele é alimentado por muita gente, inclusive pelo próprio presidente da República, e memória a gente sabe que não é o forte do brasileiro. No último domingo, a imprensa espanhola colocou 2 jogadores do Manchester City como opções para o Barcelona, o atacante Gabriel Jesus e o volante Gundogan. Segundo publicou o jornal Sport, as relações entre o novo presidente Laporta e o clube inglês são boas, e isso facilitaria negociações na janela de transferências. O que chama a atenção é que Jesus poderia novamente se tornar reserva imediato de Kun Agüero, algo que aconteceu durante toda a sua carreira desde que chegou à Europa. O meia Georginio Wijnaldum acertou sua transferência para o PSG. De acordo com o conceituado jornalista italiano Fabrizio Romano, o volante do Liverpool de 30 anos, que fica livre no mercado no fim deste mês, estava perto do Barcelona, mas recebeu uma proposta para receber o dobro do valor na equipe de Neymar e já teria inclusive marcado exames médicos em Paris. O contrato, que deve ser oficializado nos próximos dias, será válido até 2024. O Banco BMG anunciou que será o mais novo patrocinador do Ceará. O clube, que completou 107 anos na última quarta-feira, será parceiro do banco pelos próximos 3 anos, com um modelo inédito de parceria. O foco do contrato será forçar a abertura de contas dentro do Banco Ceará BMG, que passará a ser ofertado para o torcedor com uma série de vantagens e benefícios exclusivos. O modelo é similar ao que o BMG já possui com Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco, com a diferença de que nos outros times há exposição de marca, enquanto no Ceará o banco não estará na camisa do clube. Mesmo com a mudança de sede, o SBT vai manter os valores acordados para a transmissão da Copa América caso de fato ela aconteça. De acordo com o UOL, não haverá reajuste do contrato entre a emissora, que já havia adquirido os direitos de transmissão da competição, e a Conmebol. Além do SBT, o torneio será exibido pelos canais da Disney em TV fechada. A emissora de Silvio Santos, que levou a melhor sobre os concorrentes, vai desembolsar em torno de 31 milhões de reais para transmitir o torneio.
Ó, eu só queria falar pra vocês que eu tô mó bem no nosso bolão, hein? Buscando ali as primeiras posições, me recuperando, porque eu não comecei tão bem assim, a primeira rodada foi ruim. Aliás, por que você não vem participar com a gente aí, ter chance de ganhar todos os meses uma camisa retrô oficial de uma seleção nacional ou de um time europeu? Lembrando que a cada mês as pontuações são zeradas, então você pode entrar com o campeonato aí até em andamento, e para participar é muito simples, é só se tornar membro aqui do canal, colaborando com o nosso único plano de R$5, que além disso te dá a oportunidade de ver aí nossos vídeos em antecipado e também, claro, de participar do nosso grupo do Telegram, que a gente conversa sobre futebol o dia inteiro. Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e venha fazer parte do nosso boteco. A polêmica em torno da participação da seleção brasileira na Copa América continua forte, com os jogadores e comissão técnica se manifestando contra a competição. Com isso, segundo o Correio Brasiliense, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acredita que, mesmo com a negativa da atual seleção, será possível convocar um novo time a tempo de participar do torneio e trocar Tite por um técnico favorável ao governo. Tal medida, inclusive, já estaria sendo negociada com a CBF. No entanto, a FIFA proíbe qualquer participação do governo em seleções nacionais, tendo inclusive em seu histórico punido países que sofreram algum tipo de interferência, como a seleção do Chad, país africano, que viu o ministro dos esportes retirar os poderes delegados à federação do país. A Nigéria também sofreu outra conhecida punição da FIFA após uma intervenção governamental na seleção, que ficou sem poder participar de qualquer competição da entidade em meados de 2014. O Brasil enfrenta o Paraguai na próxima terça e, após a partida, tanto os jogadores como o técnico da seleção devem se manifestar de maneira definitiva sobre a Copa América. Vale dizer que nunca uma seleção brasileira se recusou a participar de qualquer torneio e, caso isso se confirme, o boicote à Copa América será uma desmoralização para Bolsonaro. Por isso, assessores do presidente correm para evitar o vexame. Isso aqui é perigosíssimo, ainda mais depois da reportagem do André Rizek no GE aí no último domingo, revelando que depois das manifestações aí do Tite e dos jogadores, o governo federal teria recebido uma mensagem tranquilizadora da CBF, dizendo que amanhã a seleção vai ter outro técnico no comando, que seria o Renato Gaúcho. Aliás, você pode conhecer o Rizek por ser apresentador do Seleção Sport TV, mas foi ele o repórter da matéria ali, da máfia do apito, para a revista Veja em 2005, que revelou toda a história envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, né, num dos maiores escândalos da história do nosso futebol. Então eu nem preciso dizer se eu confio ou não na veracidade dos fatos apurados pelo Rizek. Agora, toda essa clara interferência pode levar a gente a uma punição muito forte na FIFA. A CBF é uma empresa privada que tem a sua própria diretoria e, por mais nefastos que sejam seus presidentes, problemas inerentes à seleção são atribuições totalmente restritas a essa organização. O presidente da República não tem nada que se meter nisso, mas eu confesso que eu tô bastante curioso para saber como que vai acabar essa história. A única coisa que eu posso dizer é, caso o Tite realmente saia dessa maneira, eu duvido que algum dos jogadores convocados vai se dispor a jogar a Copa América pela seleção. Se você gostou do nosso formato, curte esse tipo de vídeo, aproveita e se inscreve aqui no Futeboteco e deixa o seu like, que isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.